descer no Lobão, que tem lá em Porto Alegre, chegar lá, pegar aqueles R$500 suado, dar pro cara e comprei um PlayStation 2. Pensa numa alegria que foi. Pensa quanto tempo durou. Alegria. Eu joguei, passou. A nossa alegria, irmãos, está em Deus. Somente nele que a gente tem alegria. Você pode comprar um carro, irmãos, carro é a mesma coisa. Mesmo um cara que adora carro, sou eu. Hoje eu já me consigo com Deus, Ele está me controlando mais, mas eu olhava o carro, a minha esposa sabe, passou por cada um comigo, ia lá e fazia conta, vou trocar de carro, amo carro, adoro carro, mas não é toda hora que tu pode estar trocando de carro. E pensa na alegria, comprava um carro, nossa, esse aqui é o carro, sensacional. Uma semana depois já era o carro, estava sujo, né? Botava a roda, dava coisa, 2 meses depois, essa roda, aquela lá é mais bonita que essa, já nem é mais bonita. Então a nossa alegria não está nas nossas coisas do dia a dia. Essas alegrias, elas são momentâneas. A nossa alegria, ela está no Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos partir para a parte final então. Por que eu falei de todas essas cidades e por que eu disse que a gente, como homicida, deveria ir para lá? Porque a gente sabe que existe um, amém? Que ele representa todas essas cidades. Se tu precisa de santidade em Guedes, você vai procurar quem? Jesus. Ele representa a santidade. Então, se você está precisando melhorar na santidade, amém? Nessa caminhada, buscar em Jesus Cristo. Mas como buscar em Cristo? Jejum, oração e o que é muito preciso, irmãos, esforço. É verdade. Então, para nós poder, para o vingador de sangue vir e querer chegar em nós, ele tem que ver o sangue de Cristo em nós. Entendeu? Porque ele vai chegar e vai dizer, não, teve alguém que morreu por ele, que salvou por ele, então ele não é mais homicida. Para quando forem me cobrar, para quando eu for ser julgado, também como essas pessoas elas eram julgadas, eles poderem ver, não, eles têm Jesus Cristo. E assim funciona também na fortaleza, na união, na segurança, no levantar. Então todas essas cidades, elas representam Jesus Cristo. Então se em algum desses lugares aqui a gente tem que melhorar, a gente hoje tem uma pessoa, um único homem que veio e ele venceu tudo isso, porque ele foi tentado em todas essas partes. E a Bíblia fala que ele foi tentado e em tudo ele conseguiu vencer. Então se você está nessa cidade esperando o dia do seu julgamento, a melhor coisa que você tem a fazer é buscar Jesus Cristo. Mas o melhor, irmãos, a cidade de refúgio significa Jesus Cristo. Naquele tempo essas pessoas elas eram mandadas para lá. Então quando a gente também é mandado para lá, a gente está correndo, está indo para lá, correndo para os braços de Cristo. A gente está indo para Ele, que é a cidade de refúgio. Ele hoje é o nosso único refúgio. Não tem outro lugar que a gente possa se refugiar quando a gente está nessa situação. Que a gente não esteja muito nessa situação, mas a gente sabe que uma ou outra vez isso pode acontecer. Glória a Deus. Só que lá também diz ali na palavra, irmãos, que o sumo sacerdote, ele tinha que morrer para aquela pessoa ficar livre. E por incrível que pareça, Jesus Cristo também é o nosso sumo sacerdote hoje em dia. Então a gente tem em Jesus Cristo todas essas coisas que a gente precisa, a gente tem nele. E eu quero ler lá em Hebreus. Isso eu vou pedir para os irmãos procurar lá comigo. Hebreus capítulo 5. Vamos ouvir falar sobre o sacerdote de Cristo. Por que ele é sacerdote e por que ele pode, né, nos ajudar nessa parte. É 5:5. Hebreus capítulo 5, versículo 5. Vamos ver se ele é sumo sacerdote porque ele decidiu, se ele é sumo sacerdote porque ele se indicou. Não, agora eu sou sumo sacerdote e acabou. Capítulo 5, versículo 5. Hebreus 5:5. Amém? Glória a Deus, eu vou ler, amém? E deste mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus, lembra que eu falei lá, Deus, o vingador de sangue, que lhe declarou: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E revela em outra passagem: tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu oração
orações e súplicas, em clamor e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Então Jesus, ele suplicou, ele orou, ele foi submisso. E mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para quando todos lhe obedecerem. E tem sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, a gente tem uma opção. A gente pode ser homicida, mas mesmo que a gente acabe cometendo algo sem querer, deixando a santidade às vezes de lado, né? A fortaleza, a união, vai ter o vingador do sangue, mas ele mesmo já preparou alguém, amém, que pudesse interceder por esse nosso homicídio. E Jesus, ele mesmo disse na palavra: eu mesmo te gerei. Então quer dizer que Deus, ele já preparou tudo. Então hoje, se você precisa sair de alguma dessas cidades, procure em Cristo, faça o que ele fez. Ele se submeteu, ele foi humilde, ele orou, suplicou, buscou. Irmãos, a gente não tem outra saída a não fazer isso, e é todos os dias. Isso não é somente na quarta, no domingo, na segunda, até nas quintas no futebol, né, irmãos? Nós estamos fazendo oração, mas é todos os dias, e se possível a todo o tempo, mesmo que for em pensamento. Vamos nos santificar. Irmãos, olha o que está acontecendo lá com os nossos irmãos. A gente tem a oportunidade hoje, o pastor tem falado muito sobre isso, a gente tem a oportunidade de falar do amor de Cristo. A gente é livre, a gente tem a opção de no dia de chuva não vir no culto. A gente tem a opção de muitas vezes, hoje eu estou assim, eu não vou. Ou de vir aqui somente sentar e bocejar. A gente tem muitas opções hoje. Então o que a gente está fazendo? Mas vai chegar um dia que essa opção ela já não vai mais existir. Você pode ter certeza, irmãos. Hoje as pessoas elas somente riem da gente quando a gente fala de Cristo. Eu já vi até pessoas ficarem com raiva, mandarem eu calar a boca, me xingarem. Ali deu para sentir mais ou menos o ódio que é, muitas vezes, por falar de Deus. Então se a gente está tendo a oportunidade hoje de buscar, vamos buscar com mais vontade, com mais verdade, com mais sinceridade de coração. Se tu não está conseguindo, se esforça, dá um jeito. Sempre tem um jeito. Vamos deixar de ser homicida, amém? E para terminar agora de verdade, irmãos, eu estava esses dias me perguntando sobre aquela palavra assim. Tu vê que hoje eu não falei de Satanás, né? Não falei de diabo, não falei do perigoso, de nada, né? Vamos falar mais de Deus. E aquela palavra que diz assim: resistia ao diabo e ele fugia de vós. Eu aprendi a falar assim: resistia ao diabo e ele fugia de vós. Resistia ao diabo e ele fugia de vós. E eu tentei resistir, irmãos, de tudo quanto foi jeito, e não consegui. Não consegui resistir ao diabo. Mas como assim, irmão, tu não conseguiu resistir? Não consegui, porque eu estava lendo errado. A palavra, essa frase, esse versículo completo, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ponto. Resistir ao diabo. Quando ele disse: Deus, mas tá aí, por que eu não conseguia resistir ao diabo? Eu não estava me sujeitando a Deus. Então, em primeiro lugar, deixa Satanás de lado. Se tu te sujeitar a Deus, as coisas vão ficar mais fáceis. Vamos se sujeitar a Deus, vamos tentar pensar as coisas de Deus. Eu vejo que hoje em dia a gente tem falado muito em diabo, Satanás, o perigoso, o que ele é tentador, que ele é terrível. Irmãos, ele não é nada. Se tu não te sujeitar a Deus, não vai adiantar nada. Em nome de Jesus. E uma segunda coisa, irmãos, que eu não sabia, que eu aprendi, é sobre o inferno. Eu tinha muito medo de ir para o inferno, mas eu pensava porque lá, eu pensava assim: vai ficar pegando fogo, e disse que eu vou estar lá sentindo as dores e ranger de dentes e tudo mais. Eu tinha um medão de ir para o inferno, e muitas vezes eu estava fazendo as coisas por medo de ir para o inferno. Só que eu aprendi, irmãos, que a pior coisa de ir para o inferno não é o ranger de dentes, a dor lá, pegando fogo. Eu já imaginava lá pegando fogo, Não. A pior coisa, pode rir, irmão, pode rir, você não vai rir. Em nome de Jesus, mas é sério. Glória a Deus, aleluia. A pior coisa no inferno que eu descobri, irmãos, me perdoa se eu não sabia disso, é a ausência total de Deus.
Então, a pior coisa, hoje a gente tem a presença dele e já é complicado. Então, imagina sem a presença de Deus. Então, vamos nos esforçar, vamos buscar em nome de Jesus. Muito obrigado pela paciência. É esse que Deus te dá hoje. Glória a Deus. Quero pedir para você se colocar em pé e vir aqui até na frente. Quem não pegou ainda a rifa, por gentileza, a pastora Adriana ainda tem